Google sendo mal, ou a Naja mostrando essas garrinhas. Enfim, isso é uma referência, pessoal, àquela frase famosa, né, que o Google tinha estampada supostamente dentro um dos seus campos, que era Don't be evil, né? E, enfim, um dia a gente ainda vai trazer uma discussão, ou até que seja um react ao início do Google, ao que significou o algoritmo de busca que eles criaram e a maneira de indexar a internet que eles criaram, que, enfim, vai ser muito interessante a gente pelo menos ter em mente, né, que o Google foi essa empresa que durante um momento revolucionou a busca, criou uma nova maneira de indexar a web, e eles tinham essa mentalidade desde o início, dita ali assim como uma cultura da empresa, né, a gente sabe que esse termo é meio estranho, de tentar não fazer mal à internet, de preservar a internet da maneira que era, tentar não fazer mal aos seus usuários, que é uma coisa que inclusive depois eles controversialmente aparentemente retiraram também daquela parede lá onde estava a frase não seja malvado, né? E agora eu trouxe algumas notícias para a gente falar um pouco sobre o fato de que, assim, olha, o Google, seguindo as tendências que estão acontecendo da maneira como a internet tem funcionado hoje, como o mundo em geral está funcionando, não só está sendo mal, digamos assim, de uma maneira meio abstrata e que a gente diz, olha, eles estão fazendo coisinhas estranhas, ele está sendo malvadinho, não. Ele está, na realidade, se colocando na sua posição de um monopolista da internet, né? Uma empresa que controla muito do que a gente chama de internet, que, como eu disse, para nós nerdolas é a nossa segunda casa, quando não, às vezes, a primeira casa, e se colocando numa posição de mandar muito sobre isso. Que nem, sei lá, a Microsoft já se colocou alguns 20 anos atrás na posição de mandar no ecossistema da tecnologia, quando ela era a dona de quase tudo, com Windows, com Internet Explorer, nós vemos o Google tendo esse papel. Por quê? Vamos ver essas histórias aqui, olha. Google não irá mais indexar conteúdo de sites de maneira automática. A empresa adotará uma abordagem mais seletiva, onde o conteúdo será incluído apenas quando houver uma necessidade genuína, seguindo alguns critérios como sites altamente autoritativos e marcas conhecidas. A decisão pode dificultar que algumas informações sejam encontradas no Google, além de reduzir a visibilidade para criadores menores. Aí, assim, essa informação, ela vem de um blog de um magrão que ele é, tipo, especialista em Search Engine Optimization, né? Que quem não ouviu esse termo, SEO, é as pessoas que se especializam em como fazer o seu site ser achado pelo Google. Geralmente, eles falam, né? Otimização de serviços de busca, mas a gente sabe que o Google é o serviço de busca, né, que todo mundo usa, responsável por, eu acho, sei lá, mais que 90% de todas as buscas por conteúdo na internet. Mas então vamos pegar alguns pontos-chave que ele falou nesse texto e daí falar exatamente por que isso está acontecendo, que nem é spoiler, é por causa da maneira como a internet está mudando hoje. Então aqui eu tô com o texto dele traduzido, né, e daí uma coisa que ele fala que eu lembro quando isso começou a acontecer. Pessoal, vê se vocês lembram. Você está há 10 anos atrás e você acabou de lançar um novo blog WordPress. Em horas, às vezes até minutos, seu conteúdo é indexado pelo Google. E eu lembro disso acontecer, porque eu lembro de ter blogs há muito tempo atrás, quando, sei lá, no início dos anos 2000, quando até estava na escola, tá ligado? Ter blogs, sites, fotologs, essas coisas. E a gente estava acostumado que esse tipo de coisa não aparecia nas buscas, ou raramente aparecia quando as ferramentas de busca elas não eram tão boas. E eu acho que lá quando eu estava na faculdade, né, lá por 2010, alguma coisa assim, eu lembro de ter blogs e coisas e que eu procurava no Google e achava elas na mesma hora quase que eram colocadas. Então, tipo, o Google teve um momento que ele chegou a ter uma indexação muito rápida, muito efetiva e já incluir nas suas buscas conteúdos que eram extremamente atualizados, né? Você procura uma frase e sua última postagem, ela está lá, bem na primeira página do Google. Parecia mágica, não é? Este foi o Google cumprindo sua missão, organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis, entre aspas. Eu gosto que ele botou aspas ali, tá? Eu sou um grande cínico. Para os usuários, isso significava que, se a informação existisse em algum lugar da web, uma pesquisa inteligente a descobriria. Para os criadores de conteúdo, foi uma oportunidade de ouro. Crie conteúdo e a Google garantirá que ele será encontrado. Muito importante a gente falar sobre isso, mas ele vai falar um pouco mais para frente. Eu não vou ler todo o artigo. Mas então, olha só. O que ele falou? Mas onde há oportunidade, também há exploração. Conteúdo de baixa qualidade inundou a web. Compra e venda de links. Muitas coisas de SEO, Grey Hat e Black Hat. E ele estava falando que era basicamente assim. Claro, tinha conteúdo de baixa qualidade. Tinha pessoas que vendiam
conteúdo de SEO ou maneiras de teu site chegar em cima por meio de táticas escusas, e táticas que basicamente tentavam quebrar ou hackear o algoritmo, né? Uma coisa que o pessoal fala até hoje, para basicamente fazer o conteúdo que não era o melhor conteúdo chegar na primeira página do Google ou aparecer mais nas buscas, né? Acho que vocês estão acostumados por mexerem na internet, né? Se vocês mexeram bastante na internet, principalmente nesses últimos, sei lá, 20 anos em que teve a ascensão do Google, vocês devem ter visto diferentes variações disso. Google introduziu uma série de atualizações do algoritmo cada vez mais sofisticada que a anterior. Este não foi um evento único, mas com uma dança de décadas entre SEO e Google. Cada lado se adaptou continuamente, com o Google lançando atualizações e os SEOs, né, os Search Engine Optimizations, encontrando novas maneiras de otimizar dentro ou às vezes fora das diretrizes. E daí ele vai falar aqui uma coisa, eu vou pular isso, mas que o Google por muito tempo disse, olha, a gente sabe que as pessoas tentam hackear o algoritmo no sentido de tentar ganhar injustamente, né? A gente sabe que existem regrinhas que tu pode seguir, boas práticas, mas a regra geral, a regra de ouro para o conteúdo no Google é o quê? O conteúdo é o rei. Ou seja, se o teu conteúdo é bom, ele vai ser encontrado no Google. É isso que o Google dizia. O negócio é assim, se o conteúdo é bom, se ele está satisfazendo alguma necessidade, se tem pessoas que querem encontrar, o Google vai te ajudar a encontrar ele. E daí isso quer dizer o quê? Um bom conteúdo atrairá naturalmente links e possivelmente gerará sinais positivos de interação do usuário, que pode melhorar as classificações, e os algoritmos do Google valorizariam e classificariam inerentemente conteúdo de alta qualidade. Essa era a promessa, né? No entanto, esse conceito nunca foi totalmente verdadeiro. Muitos criadores de conteúdo genuinamente bom nunca alcançaram as classificações que achavam que mereciam, mostrando que a qualidade por si só não era o suficiente. Ao mesmo tempo, também não era totalmente falso. Um bom conteúdo costumava ter um bom desempenho nos resultados de pesquisa, e uma das questões fundamentais que era que nem o Google nem qualquer outra pessoa podia determinar algoritmicamente o que é um conteúdo bom. O mantra serviu como uma simplificação útil para o pessoal que queria otimizar suas buscas e criadores de conteúdo, dando-lhes um objetivo claro a atingir. Também foi uma explicação conveniente para o Google quando as otimizações se aprofundaram muito nos detalhes técnicos. Elas sempre podem recorrer a apenas criar bom conteúdo, né? Então, era uma mentira conveniente que todo mundo acreditava. É mais ou menos a mentira conveniente da meritocracia no capitalismo, né? Vocês estão na live do comunista, vocês tinham esquecido disso. Nós não estamos em live, né? Nós estamos no vídeo, mas beleza. A revolução do conteúdo de IA. E daí, isso aqui foi a pedra no meio do caminho, né? Como diria o famoso poema, existiu uma IA no meio do caminho. A partir de 2018, a OpenAI lança GPT-1 e, de repente, o futuro da criação de conteúdo torna-se cristalino. O conteúdo gerado por IA, indistinguível do texto escrito por humanos, está no horizonte. A era do conteúdo é rei e está chegando ao fim. E eu até comentei com vocês nos primeiros vídeos que eu fiz sobre IA, que eu lembro mais ou menos disso lá por 2018, 2019, de ver sites que eu tipo, cara, isso é muito estranho, esse conteúdo não faz nenhum sentido, esse conteúdo é total lixo, recombinado de coisas, e eu não sabia direito que isso era o conteúdo gerado com os modelos GPT, né? Eu sabia, isso é uma cadeia de Markov estranha, alguma coisa que eu tinha estudado na faculdade sobre geração de texto, e era tão ruim que eu tipo, isso claramente não é conteúdo de verdade, mas rapidamente, né, que nem ele falou, isso evoluiu para textos que imitam os textos humanos hoje. E daí eu gosto que ele fala aqui, o Google está numa crise existencial agora, porque coloque-se no lugar do Google. Você está enfrentando um futuro onde a IA poderá gerar quantidades infinitas de conteúdo semelhante ao humano. O que você faz? E a resposta do Google foi duas, né? Segundo ele aqui. Promova o conceito vago de EAT, ele chamou, mas é Expertise, Authoritativeness e Trustworthiness, que seria assim, conteúdo por experts, conteúdo autoritativo, ou seja, de fontes que são, tipo, já bem estabelecidas, como por exemplo, sei lá, agências de notícias, agências de TV, governos, e vocês já sabem onde a gente está chegando com isso, né? É como o YouTube tem funcionado muito hoje, né? Ele tenta dar muito mais relevância para, por exemplo, conteúdo que é produzido pela CNN do que um conteúdo de política de um cabeludo comunista estranho na internet, né? Embora isso seja suspeitamente estranho para o pessoal de extrema direita, mas não vamos entrar nessas teorias de conspiração hoje. E o trustworthiness seria ele tentar dizer que uma fonte é confiável, né? Na prática, isso se traduz em favorecer marcas conhecidas e sites estabelecidos, tá? E daí a 2 é abandonar a missão de indexar tudo, em vez disso tornar-se seletivo, muito seletivo. E daí o que ele explica aqui, que não vou também entrar na leitura inteira, é que o Google agora está dizendo, ok, nós não podemos indexar todo o conteúdo. Tem conteúdo demais e tem muito conteúdo que não é útil. Então nós vamos, de alguma maneira, né? E esse eu acho que é sempre a parte complicada. Que maneira é essa
dizer qual vai ser o conteúdo que vai ser de confiança, qual vai ser o conteúdo autoritativo, qual vai ser o conteúdo que é necessário de ser indexado. E daí, alguns dos fatores que ele está dizendo aqui que o Google usaria. Exclusividade extrema do conteúdo, que vai ser um conteúdo que meio que só existe daquela maneira ali. Autoridade percebida, sites que o Google considera altamente confiáveis em seu nicho. Reconhecimento de marca, marcas conhecidas que costumam ter a maior parte desse conteúdo indexado. Indexação e desindexação temporárias. Na prática, o Google frequentemente indexa novos conteúdos com bastante rapidez, provavelmente para evitar perder notícias de última hora ou atualizações importantes. Logo depois, o Google pode desindexar o conteúdo e ele permanece desindexado depois disso. Portanto, ser indexado inicialmente não é necessariamente um sinal de que o Google considera seu conteúdo valioso. Então, sim, na realidade, ele vai tentar consumir tudo para entender, né, se isso vai ser válido ou não, e não a maneira como a gente descreveu que funcionava um tempo atrás, né, quando a internet era um outro lugar, com menos conteúdo, sem as gerações de IA, que o Google meio que podia se dar o luxo de indexar tudo. E daí ele fala que ele, como é um especialista e mexe com esse tipo de coisa, viu essas coisas mudando aos poucos. E daí ele fala que, nesse último parágrafo, acho que é legal, as consequências. O Google deixou de ser um mecanismo de busca abrangente para algo mais parecido com um catálogo exclusivo. Para os usuários, isso significa que as informações que procuram podem existir, mas permanecem indetectáveis pelo Google. Tem certeza de que uma grande quantidade de conteúdo valioso está sendo negligenciada. As informações que você pode pesquisar podem nunca aparecer nos resultados do Google. Não porque não exista, mas porque o Google optou por não incluí-lo. Para os criadores de conteúdo, representa um desafio significativo. Como ganhar visibilidade se o Google se recusa a indexar a maior parte do seu conteúdo. Então, assim, eu acho que eu não preciso explicar porque que isso é um pouco complicado, né? Mas eu acho que o que é interessante é que isso começa a escancarar um pouco mais do que a internet sempre foi, mas a gente acreditava nessa mentira conveniente, que nem ele falou antes da meritocracia na internet, de que, assim, olha, obviamente, nem todo conteúdo que está na internet é útil. Obviamente, os memes infinitos de gatinhos que a gente cria, ou os memes infinitos de política, discussões do Twitter e tal, elas não são tão úteis quanto livros, artigos, discussões políticas adultas e importantes sobre comunismo e tecnologia. Essas coisas não são tão importantes quanto isso, né? Mas colocar isso na mão das Big Techs, com perdão de estar parecendo que estou monarcando com a minha opinião aqui, colocar isso na mão de algumas oligarquias, também não é a melhor das opções. É uma contradição bizarra que as IAs, se aproveitando dessa indexação e de toda essa criação de conteúdo, criam seus modelos. E agora a gente tem coisas que geram conteúdo de baixa qualidade, né? Porque é o que a gente chama esses textos gerados por IA, sendo usada para criar muito conteúdo, e isso bota em crise o modelo de negócio do Google, que era um modelo de indexar o conteúdo, mas agora eles agora eu vou ter que começar a ser seletivo, porque tem muito conteúdo que está só sendo criado para alimentar essas páginas, alimentar buscas, ganhar dinheiro, conteúdo de baixa qualidade aqui que está sendo colocado, mas ao mesmo tempo, né, eu digo que é extremamente complicado a questão do Google, porque eu já falei para vocês que as pessoas estão vendo assim, olha, esses assistentes de IA, quando eu pergunto uma coisa e é uma dúvida simples, ele já me mostra, faz isso, faz aquilo, como é que eu escrevo esse código, faz assim, onde é que está esse botão aqui na interface gráfica, deve estar assim, ele mostra uma imagem e tal, ele agora já está até sabendo procurar algumas coisas na internet e dizer onde é que elas estão. Então, o modelo de busca, do jeito que existia e do jeito que o Google ficou famoso, está sendo ameaçado por esses assistentes, e ao mesmo tempo o Google está dizendo, olha, porque esses assistentes estão criando muito conteúdo inútil, eu vou começar a não indexar tanto conteúdo, portanto se transformando em menos útil ainda. Eu não sei se essa é a saída certa para o Google agora, mas foda-se se essa é a saída certa ou não, porque eu não sou acionista da Google, eu não sou diretor do Google, né? Então não me importo com isso, mas o que me importa é saber como isso vai afetar a internet e o que vai acontecer. E eu meio que não sei dizer para vocês, ainda estou tentando formar essa opinião, mas me parece que não é muito bom. E daí eu vou trazer algumas outras notícias, e eu digo que, de novo, eu falei aqui em cima, né? Google sendo mal. O potencial dele ser mal com esse tipo de coisa, sendo que ele é a busca que as pessoas confiam, ele é sinônimo de busca, as pessoas dizem dar um Google, né? Em inglês eles dizem Google como um verbo, é muito grande, né? Quem é que vai ser os sites que ele confia? Quem é que vão ser esses experts? Quem é que vai ser essas fontes que confiam? Será que elas vão ter um viés pró-Google? Será que elas vão ter um viés pró-capitalista, né? A gente sabe que vão ter. Mas, enfim, coisas pra gente pensar.
Aí essa outra aqui eu também trouxe meio faz você pensar, velho. E eu trouxe a notícia que eu não vou ler pra você, eu só vou comentar. Ó, Google removerá aplicativos de baixa qualidade da Play Store a partir de 31 de agosto. A empresa implementará uma nova política para garantir que os apps da loja ofereçam uma experiência estável e responsiva. Softwares que travam frequentemente não possuem conteúdo adequado ou utilidade suficiente, como programas de papel de parede único ou que não carregam corretamente após a instalação, serão removidos da plataforma. Isso aqui eu acho que não é exatamente um abuso de poder do Google à primeira vista, tá? E nem à segunda vista, porque eu ainda não tenho a análise sobre isso, mas para explicar para vocês, assim, a Apple é uma loja que tem muito mais cuidado com os aplicativos que ela deixa entrar. Eles têm um processo muito mais chato de colocar os aplicativos lá, eles têm mais verificações, eles, enfim, têm altas limitações, chegando ao ponto, né, que a gente já falou um pouco aqui, que a Apple já foi processada por limitar demais, a Apple já foi processada por limitar modelos de negócio em aplicativos que iriam contra a maneira dela de ganhar dinheiro e tal. Então, a Apple claramente colocou o pezinho, assim, um pouco demais pro lado de controle demais, chegando ao ponto de que a própria União Europeia e o governo dos Estados Unidos disseram, olha, Apple, vamos parar aí um pouco, tem práticas anticompetitivas e tal. Nós temos vídeo sobre isso aqui no canal, vou linkar aqui para vocês. Mas o Google, famosamente, era pelo outro lado. Era muito fácil colocar aplicativos no Google, tinha muita coisa de baixa qualidade, muita coisa ruim, muitos scams, muitos joguinhos que parece que... aquelas propagandas de joguinho que ele parece uma coisa e é outra, e ele é só um negócio caça-clique, e joguinho de cassinagem premium. Nós, inclusive... vamos fazer um videozinho legal mostrando esses joguinhos esses dias. Mas então, assim, o Google disse, tá, ok, agora chegou a hora de a gente dar uma segurada nisso aqui. E eu digo que, né, tem potencial para isso dar errado, porque a gente vê o que a Apple tá fazendo e também tem esse potencial. Mas, sinceramente, assim, isso aqui, para mim, parece ser uma boa, tá? Parece ser aquela coisa de, tipo assim, o Google estava deixando muito se aproveitarem dos usuários dele, que eles deveriam estar cuidando da plataforma deles e não estava sendo uma boa experiência para ninguém, apenas para quem estava vivendo de dar golpinhos, né? Então, eu acho essa notícia boa, mas eu achei que tinha que trazer, porque vocês veem, assim, que nem isso aqui talvez seja a opção correta para o Google fazer agora, embora eu acho que não, e isso aqui também parece ser a opção correta. Nós vemos assim, olha, o poder que algumas empresas têm, e a gente sabe que como elas são empresas, elas também estão se beneficiando nas decisões que elas tomam, elas não estão pensando no bem do usuário, né? Apenas. Então eu acho que isso aqui é interessante. E daí a última que eu ia colocar é uma coisa que, assim, eu senti que eu tava tendo um déjà vu, porque eu tenho quase certeza que eu já tinha ouvido essa notícia antes e que eu já sabia disso, porque, assim, no meu trabalho, né, na minha CLT, no meu trabalho, nós temos um software de videoconferência que nós trabalhamos, tá? Então a gente mexe muito com mídia na internet, áudio, vídeo, os protocolos abertos de áudio e vídeo no navegador e tal. E uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho a chance, talvez já tenha falado aqui várias vezes nos vídeos, é que a gente sabe que o Google, ele beneficia os seus próprios serviços nos navegadores que ele controla, que é o Chromium e o Chrome. Então, quando eu li isso aqui, na realidade eu achei, cara, isso aqui é uma notícia velha. Mas talvez isso não fosse conhecimento comum, né? Então eu vou ler para vocês de novo da newsletter do The Champs. Chrome e outros navegadores baseados em Chromium, como Edge e Brave, possuem extensão oculta que coleta dados de CPU e GPU do usuário. A ferramenta é implementada em 2013, e daí quando eu li, eu tipo, isso realmente existia. Só que talvez só se falasse pela boca pequena. Não pode ser desativada e permite que domínios do Google tenham acesso a informações sobre tipo de arquitetura, modelo específico e estatísticas de uso, persistindo mesmo quando o histórico de navegação é excluído ou no modo de janela anônima. A empresa afirma que utiliza a extensão para melhorar a experiência de usuário e mitigar problemas de desempenho. E daí eu peguei o post original da pessoa que relatou isso. E é um post bem pequenininho, né? E daí ele linka aqui o arquivo de código e tal, que é como se fosse uma extensão do Google secreta, que roda no Chromium, né? E para quem não sabe, o Chrome é a versão completa e fechada da engine de browser do Google, que se chama Chromium. E ela é uma engine open source. Então a gente pode ver o código, pode ver tudo que ela tem. Só que o Chrome, que é a versão fechada, coloca um monte de coisa a mais que são serviços do Google, e daí tu espera que ele vá ter serviços do Google, fale com os servidores do Google, use coisas específicas do Google,
Mas o Chromium também tem esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que não gostam que o Google controle esse código, e eu mantenho que o Google tem bastante controle desse código, embora seja um projeto open source, e isso aparentemente estava na versão aberta, tanto que daí os navegadores baseados nele, como o Brave, o Edge e vários outros, tinham isso também. Então ele mostra aqui que foi tweetado por um cara que é o Lucas Casonato, mas o código está no repositório desde 2013. Parece que é uma forma de permitir que o Google Hangouts obtenha informações adicionais do navegador, incluindo a carga atual do CPU do usuário. E isso era o que eu me lembrava. Eu lembrava disso porque quando a gente estava trabalhando no meu emprego lá com protocolos de mídia WebRTC, que são os protocolos abertos que vieram com HTML5 e tal, a gente sabia que assim, o Google Hangouts, ele funciona muito melhor do que uma coisa que a gente conseguiria usando padrões abertos do browser. E ele funciona muito melhor no Chrome. No Firefox ele não funciona bem, tá? Então a gente sabia que o Google tinha várias coisas a mais de mídia e que melhoravam a experiência do Google Hangouts, só que essas coisas ele não estava contribuindo abertamente e elas não estavam no padrão aberto, ele estava fazendo do jeito dele. E isso fazia com que todos os softwares de videoconferência que usavam a web, todos os softwares de vídeo, áudio, tudo isso funcionasse pior do que o serviço da Google dentro dos sites da Google. E se as pessoas estivessem usando o navegador Chrome, e como o Chrome já está virando um monopólio quase, isso quer dizer que serviços da Google no navegador mais popular funcionam melhores do que todos os outros serviços, ou seja, a Google começa a cada vez mais se estabelecer como o melhor serviço de todos. E é por isso que eu brigo com aquele vídeo lá do Joe Linux em que ele diz que o Mozilla Firefox está morrendo porque não está sabendo se adaptar ao mercado, porque eu digo, como é que se adapta ao mercado onde tu já está perdendo? Então é difícil tu conseguir aumentar a tua fatia de mercado, e o navegador mais popular funciona melhor casadinho com os serviços da empresa que faz esse navegador, entendeu? Então a maioria das pessoas já usa serviços da Google, a maioria das pessoas já usa um navegador da Google. Se tu resolver sair do serviço da Google ou sair do navegador da Google, sua experiência fica pior, como provado nessa pequena coisa aqui que mostra que o Google fazia, tá? Então, como é que a gente vai dizer que isso é uma competição num livre mercado? Como é que a gente vai dizer que isso é a Mozilla tomando opções ruins e por isso perdendo? É coincidência que os maiores navegadores hoje, que são os da Apple e do Google, são das maiores empresas que controlam os hardwares e controlam as tecnologias dos servidores que usam isso, não é surpresa, entendeu? As coisas estão interligadas, às vezes não é muito complicado. E daí ele mostra aqui como é que funcionaria e tal, os dados que estão sendo pegados. Ele disse que até usou o ChatGPT para ajudar ele aqui. E daí o cara que descobriu disse assim, e o autor desse artigo que eu peguei, que é o Simon Williamson, disse que está inclinado a concordar. Isso é interessante porque é uma clara violação da ideia que os fornecedores de navegadores não devam dar preferência aos seus sites em detrimento de qualquer outro. Mas enfim, é uma clara violação da ideia que o Google claramente está violando há muito tempo. Então eu só queria falar que assim, como nós já falamos várias vezes aqui no canal, como nós estamos sempre falando, as Big Techs, elas se posicionam como estando inovando e como estando melhorando a vida de todo mundo. E elas crescem, né, dentro dessa coisa da garagem, do gênio inovador, do nós estamos apenas pensando no que é melhor para os nossos usuários. Se isso foi verdade durante alguns anos ali, ou pareceu que era verdade, que nem a gente falou antes, não importa, porque hoje essas empresas são verdadeiros monopólios, extremamente ligados com o governo dos Estados Unidos ou da Europa, que seja, e extremamente virulentas contra qualquer tipo de competição que elas possam estar vindo a enfrentar. Então essas três notícias mostram aqui como o Google, mesmo, né, querendo que a gente acredite que ele não é malvado, ele tem a faca e o queijo na mão para ser malvado, né? E a faca ele vai enfiar no teu bucho e o queijo ele vai enfiar no teu ouvido, tá? Então eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, e fica aqui o meu repúdio ao controle que o Google tem demasiado da internet, né? Falou, pessoal.